Novíssima divergência entre STF e STJ e pronta, encomendada e contratada para cair na sua prova. Detalhe, eu já havia alertado, mas tendo você prestado atenção nesse alerta ou não, fica ligado aqui que a gente vai trazer de forma detalhada tudo sobre esse importantíssimo tema e já cola aqui comigo porque ele vai dialogar com o direito penal em relação ao fenômeno e ao instituto da detração penal e também o processo penal, destacadamente as medidas cautelares diversas da prisão. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Coelho e eu trato de deixar os senhores e as senhoras de forma mais absoluta e completa atualizados no que tange ao relevante na área criminal, de jurisprudência, de legislação, de doutrina. Então deixa o seu joinha, se não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E lembro, todas as quartas-feiras, a partir das 20h30, aula ao vivo, 100% gratuita, é só chegar no nosso Estudos Criminais, beleza? Tranquilo? E vamos falar, doutores e doutoras, sobre a possibilidade ou não de utilização do período, do prazo em que o agente se manteve aí sob a tutela de uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, em relação a esse tempo, promover a detração. Você vai se recordar que a detração ela está no nosso ordenamento jurídico regulamentada e até mesmo conceituada na forma do artigo 42 do Código Penal. Basicamente, a doutrina vai estabelecer que ocorrerá da detração penal quando há materialmente o desconto por parte do juiz de pena ou medida de segurança aplicada ao réu em relação ao tempo que ele ficou preso antes do trânsito em julgado ou o tempo em que ficou internado em hospital de custódia. Então, por conta desse conceito, que é basicamente lastreado no artigo 42, nós teríamos no âmbito criminal, ao menos do ponto de vista da tutela cautelar, que esse detração, esse desconto do prazo total de pena a ser realizado se materializaria apenas em relação à prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva e assim sucessivamente. Então vamos imaginar que João das Couves ficou 2 anos preso preventivamente e ao fim e ao cabo fora condenado definitivamente por 9 anos. Ele vai cumprir 9 anos? Não. Ele vai ter a operacionalização da detração e restará aí, nesse meu exemplo, 7 anos. Ocorre, doutores e doutoras, que, destacadamente após o advento da Lei 11.403 de 2011, quando, dentro do ordenamento jurídico processual, houve, por parte do legislador, o ingresso expressamente de um amplo cardápio de medidas cautelares diversas da prisão, que culminavam com a restrição à liberdade de locomoção antes do trânsito em julgado, mas em menor grau, com menos drasticidade, ou seja, de forma menos drástica do que comparado às prisões cautelares, a gente teve aí o surgimento de uma doutrina dizendo, veja, é interessante que mesmo que não se faça na mesma proporção de um dia de prisão cautelar a ser descontada, enfim, ao cabo, eventualmente, após o trânsito em julgado condenatório, que a gente tenha mecanismos de razoável e proporcional detração em relação a essas medidas cautelares diversas. Por todos sufragando e trazendo essa bandeira, nós sempre citamos aí o professor Pier Paolo Bottini, que chegou, inclusive, a fazer proposta no sentido de que essa detração para as cautelares diversas da prisão se dessem à ordem de 3 dias para 1 de cumprimento. Mas, repito, essa doutrina é e sempre foi considerada amplamente minoritária, ou seja, sem ressonância no próprio campo doutrinário, muito menos no campo legislativo e tampouco no campo jurisprudencial. Nesse último, contudo, entretanto, todavia, nós recentemente tivemos uma alteração parcial de compreensão. Como nós dissemos, sempre prevaleceu nos tribunais superiores que a detração seria realizada no que tange à prisão cautelar, preventiva temporária, não em relação às demais. Contudo, recentemente houve uma modificação, destacadamente no STJ, de leitura e de compreensão.
Isso porque, analisando e comparando uma medida cautelar específica, a de recolhimento domiciliar noturno e em feriados e finais de semana, verificou-se que aquela medida cautelar se aproximava sobremaneira de um cumprimento de pena, por exemplo, em regime aberto. E dentro dessa órbita, dentro dessa ótica, se aquela medida cautelar se aproximaria sensivelmente de uma forma de cumprimento de pena, não faria sentido que aquela medida cautelar, uma vez imposta, não tivesse aí o seu desconto, a sua detração. E, uma vez estabelecido pela sexta turma, posteriormente na quinta turma, uniformizou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, para além da prisão cautelar, também seria possível promover a detração na forma ampliada do artigo 42, também não em relação a todas as demais medidas cautelares diversas da prisão, lá do 319 e 320, mas especificamente em relação ao recolhimento domiciliar e noturno, além dos finais de semana e feriados. Primeiro ponto muito importante. O tema avançou e, diante da importância do assunto, foi levado para a terceira sessão, que, na forma da sistemática de recurso repetitivo, uma controvérsia muito analisada, se firmou a tese ou o tema 1155, dando aso de novo a essa perspectiva de possibilidade de detração em relação ao recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados, com dois detalhes importantíssimos. O primeiro, que havia uma divergência entre as turmas criminais do STJ, se para que houvesse esse cálculo da detração, o recolhimento domiciliar noturno precisaria estar ou não cumulado com o monitoramento eletrônico. E prevaleceu aqui, concordando e coerentemente, na minha visão, que a resposta é negativa. Não interessa se o recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriado, está cumulado ou não com o monitoramento eletrônico. Estando ou não, estará apta a realizar e a estabelecer essa detração em relação à pena final após a condenação transitada em julgado. E a segunda observação importante destacar é que o cálculo aqui não vai ser absolutamente de 1 para 1. Por exemplo, vamos imaginar aqui num cálculo de padaria que na segunda, na terça e na quarta, João das Couves ficou recolhido domiciliarmente durante 8 horas do período noturno. Vamos imaginar para facilitar aqui meu cálculo, já que eu não sou muito bom em matemática. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Veja, ele passou 3 dias em recolhimento domiciliar noturno? Sim, mas eu vou contar para fins de detração 3 dias? Não, eu vou contar proporcionalmente. Nessa parcela de dia, quanto tempo ele ficou aqui fundamentalmente recolhido domiciliarmente? 1/3. Nesse caso, eu vou juntar o segunda, terça e quarta, e esses 3 dias, considerando 8 horas em cada, vão contar como apenas um dia. Então vai dar um pouco mais de trabalho para aqueles que trabalham e atuam na execução penal. E eu posso falar de caso conhecido, já que atuo pontualmente em situações como tais. É muito chato isso, mas é o que está, e para o assistido, sem sombra de dúvida, é muito positivo. E a partir, doutores, dessa ótica, repito, estabelecida no tema 1155, terceira sessão em sede de repercussão geral, a gente passou a ter a perspectiva. Afinal, será que o STF vai aderir a essa perspectiva encampada pelo STJ, estabelecida nesse tema 1155 lá no finalzinho de 2022? E muita atenção, por quê? Porque chega ao Supremo Tribunal Federal agora, já havia indicativos, mas o tema é trazido novamente no âmbito da primeira turma. E o que é que acontece aqui? A primeira turma, ela sinaliza e manifestamente estabelece divergência em relação à leitura do STJ. E isso se deu aqui no julgamento recentemente do agravo em recurso extraordinário, no agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário, 1.481.211. E aí, promovido lá pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O camarada teve contra si, em favor de si, concedida liberdade provisória
e aí ele estava vinculado a algumas medidas aí cautelares diversas da prisão. Comparecimento a todos os atos do processo, comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades, não se ausentar da comarca sem prévia autorização, recolher-se a sua residência antes das 22 horas, permanecendo lá até às 7 do dia seguinte, e recolher-se a sua residência nos dias de folga, domingos e feriados. Ou seja, entre outras medidas cautelares, estava a do recolhimento domiciliar noturno. E o agente levou até o STJ justamente pleiteando a detração. O STJ, aplicando o tema que a gente acabou de ver, 1155, reconheceu, e esse assunto foi objeto desse recurso do Ministério Público de Santa Catarina. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sustentando a divergência aqui em relação ao STJ, disse que nesses casos, por ausência de previsão legal, esse é o principal argumento utilizado pela Corte, não há falar em detração penal durante o período em que o agente ficou submetido à medida cautelar diversa da prisão, inclusive ainda que consistente em recolhimento domiciliar noturno. A expressa menção lá no voto do ministro relator Alexandre de Moraes que o artigo 42 do Código Penal, que regula aí e conceitua a detração, não prevê a aplicabilidade e a aplicação desse benefício na hipótese do caso concreto, beleza? Tranquilo? E, além disso, ele entende que essa restrição não viola muito antes, pelo contrário, qualquer aspecto de razoabilidade e de proporcionalidade, não devendo aqui, nesse caso, segundo o ministro, o intérprete ampliar quando assim não foi desejado pelo legislador, essas hipóteses, esses benesses, também no âmbito da execução penal. Nessa linha de raciocínio, é importante que esse entendimento dos 5 ministros que hoje compõem a primeira turma, apenas um fora divergente, ou seja, anuindo a posição do Superior Tribunal de Justiça, que foi o ministro Luiz Fux. Os demais, além do relator ministro Alexandre de Moraes, tivemos o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia acompanhando aqui o ministro Alexandre de Moraes, beleza? Tranquilo? Isso é sinal que o STF é pacífico nesse tópico. A gente vai precisar aguardar manifestação da segunda turma e, sobretudo, do órgão plenário. Mas, particularmente, aqui já entra no campo de especulação, não acredito que, de forma muito fácil ou próxima, essa orientação do STF vai ser cambiada. Por isso, eu quero que vocês anotem e destaquem em letras garrafais a divergência sinalizada entre um tema em repetitivo, o tema 1155 no STJ, terceira sessão, e, por que não, hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, afinal não temos decisão em sentido diverso, beleza? Tranquilo? Tava ligado nessa? Se não, já deixa o seu joinha, comenta aí, divulga com os amigos e amigas, divulga, faz isso, convida mais um, quero chegar em 30 mil. Se você fazendo isso, eu vou entender que é sinal de que você gosta e que meu conteúdo por aqui trabalhado é útil também para você, porque essa é a ideia. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!